A dessa noite é Esaú e Jacó enfrentando a crise na família. A palavra do Senhor que vai se encontrar entre Gênesis no capítulo 25 ao capítulo 27. Nós vamos ler aqui hoje o capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 5. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 27, versículo 1 ao versículo 25. Perdão, capítulo 27, versículos 1 ao versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me aqui, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e se foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministramos a Tua palavra nesta noite, pedimos a Tua direção, a Tua graça e a Tua bondade, em nome de Jesus, amém. Amados, aqui nós vemos o retrato de uma família, a família de Isaque e Rebeca, uma família montada segundo a direção de Deus, uma família constituída no padrão que Deus queria para aquele lugar, para aquele momento. Mas nós vemos na história de Isaque e de Rebeca, que Deus precisou fazer um grande milagre, para que esta ministração desta noite pudesse acontecer. A palavra do Senhor diz que Rebeca era uma mulher estéril, e Isaque, seu esposo, orou durante 20 anos, para que Rebeca pudesse conceber. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o homem que ama a sua esposa, intercede por ela, ainda que o tempo custe a passar. Ainda que o tempo custe a passar. Você consegue imaginar a aflição do coração de Isaque e a aflição do coração de Rebeca, ano após ano, esperando, buscando ao Senhor, orando, buscando ao Senhor, e nada acontecia. Mas eis que num determinado momento o Senhor resolve ouvir a oração e atender a necessidade de Isaque e de Rebeca, e o Senhor dá a eles logo de presente gêmeos. Dessa situação, deste relacionamento, vai nascer dois homens chamados Esaú e Jacó. E aí Deus vai dizer exatamente o que vai acontecer com a história desses dois meninos. E aqui nós já estamos no final da história da vida de Isaque, onde Isaque chama o seu filho Esaú, que era o primogênito, era o primeiro filho. E Deus, então Isaque chama o seu filho Esaú para dar-lhe a bênção apostólica, naquele tempo seria a bênção do pai, a bênção patriarcal, para determinar sobre a vida de Esaú a bênção que caberia a ele como filho primogênito. Mas aqui nós vemos também o retrato de uma família que não colocava em ordem, que não colocava em dia as prioridades da palavra de Deus para a sua vida. Nós vemos aqui um homem chamado Isaque, vemos uma mulher chamada Rebeca, que é a mãe, e vemos dois filhos chamados Esaú e Jacó, e esses filhos eles têm dificuldades, de problemas de relacionamento. Essa família é uma família que vai ter problemas de relacionamento, e nós vamos ver como é que isso impactou toda uma geração de pessoas, toda essa família. Na história de Isaque e de Rebeca, na história de Esaú e Jacó, nós vemos 4 fatores de crise sobre a história dessa família. Depois você pode ler do capítulo 25 até o capítulo 33 do livro de Gênesis na sua casa, e você vai perceber como é que os pecados, como é que os problemas da vida impactam esta família. Há pecados aqui nesta família, representado pelo orgulho, pela inveja, pela insegurança, pela falta de sensibilidade da mãe, do pai, dos irmãos ali em conflito, e que muitas vezes vão culminar neste problema. Aqui houve basicamente uma situação onde o irmão mais novo rouba a bênção do irmão mais velho, e faz isso com o apoio da mãe, que o ensina, que trama uma situação, que arma uma situação para roubar a bênção do seu próprio filho. O que isso resulta? Como é que Deus lida com este tipo de problema? Às vezes parece ser insensível que Deus permita uma tramóia, Deus permita, por exemplo, uma situação de conflito, mas Deus permitiu isso aqui nessa história.
Deus permitiu isso na história de Esaú e de Jacó, porque Deus pega essas situações da nossa vida e transforma em bênção. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é pródigo em pegar situações difíceis e transformar em bênção. Como é que essa crise aconteceu? Por que chegou nesse ponto dessa crise acontecer? A palavra do Senhor diz que um dia Esaú chega do campo cansado, com muita fome, e ele ali então, ele olha para o seu irmão mais novo, que tinha acabado de cozinhar uma comida, fazer um prato gostoso, e Esaú então diz: me dá um pouco dessa comida. E Jacó, sendo um rapaz muito esperto, diz: eu te dou um prato dessa comida, mas em troca você me dá o direito da primogenitura, em troca você me dá a herança que Deus tem para a sua vida. Você quer fazer isso? E Esaú, com tanta fome que estava no seu coração, na sua alma, no seu estômago, com tanta canseira que estava do dia de trabalho, a Bíblia diz que Esaú, não levando em conta as dificuldades, não levando em conta a bênção que Deus tinha sobre a sua vida, ele resolve trocar a herança que Deus tinha para a vida dele por um simples prato de lentilha. Nesses dias, muitos crentes têm trocado a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Às vezes estamos cansados da luta, às vezes não estamos aguentando mais a luta, o sofrimento, o momento da dificuldade, e nós somos sempre colocados diante de nós o prato que Satanás muitas vezes oferece, o prato de lentilha, que mata a fome momentaneamente, que sacia a nossa fome em um determinado momento, mas que no dia seguinte nós voltamos a ter fome de novo. E aqui nós vemos um homem chamado Esaú que vende a sua primogenitura, ou seja, não valoriza a bênção que Deus colocou sobre a sua vida. Por outro lado, nós vemos um homem chamado Jacó que se aproveita da fraqueza do seu irmão para tentar levar algum lucro. São coisas que Deus abomina em nossas vidas. Jacó vai tentar de todas as formas e vai conseguir lograr o seu irmão para tentar conseguir a bênção dele. E o pior que nós vamos encontrar é uma mulher chamada Rebeca, sendo capaz de ser ardilosa e tramar uma forma de tomar a bênção, enganando o seu próprio filho Jaú e enganando também o seu esposo Isaac. Aqui a Bíblia diz que quando Isaac pediu para Esaú preparar o guisado, a mãe falou o seguinte: olha, chamou o Jacó no cantinho e falou: olha, eu escutei que teu pai vai fazer uma bênção sobre a vida do seu irmão, mas o seu irmão não pode ter a bênção no seu lugar, porque eu quero que a bênção seja tua. E aí então ela está num esquema, ela vai dizer o seguinte: olha, você vai lá, cata um cabrito lá nós estamos criando ali o cabritinho, vai lá, traz o cabrito, faz aqui, traz aqui, que eu vou fazer um guisado para o teu pai, ele vai comer e ele vai dar a bênção para você. E é interessante a postura de Jacó diante dessa situação. Jacó, em nenhum momento dessa história, ele vai dizer para a mãe que isso é errado. Em nenhum momento ele vai dizer: mãe, mas se Deus vai me abençoar, eu não posso usar de tramóia, eu não posso usar de artifício. Jacó entra no jogo, e ele ainda vai ser mais esperto que a sua mãe. Ele vai dizer: mas mãe, o meu irmão é peludo e eu sou liso, como é que o meu pai não vai me reconhecer? A mãe: pois é, não tinha pensado nisso. A mãe diz: não, fica tranquila, eu vou dar um jeito. Pegou uma pele de cabrito, enrolou no braço do rapaz, e aí foi lá no quarto dele, lá catou, na quarto de Esaú, catou a túnica mais cheirosa que ele tinha e colocou sobre a veste de Labão, de Jacó, vestiu Jacó, e Jacó então é levado na presença do pai, e ali ele chega, o pai, no primeiro momento, percebe que não é exatamente Esaú, vai lembrar da voz, vai dizer: mas escuta, a voz é de Jacó, que história é essa? Mas aí o pai começa a sentir o cheiro do filho, através da roupa impregnada, da roupa de Esaú. O velho vai lá e apalpa o braço de Jacó, e ainda diz que é você mesmo, e Jacó diz: sim, sou eu, teu filho Esaú. E aí então Jacó fala a bênção, profere a bênção sobre a vida de Jacó, e depois, logo no momento seguinte, Esaú volta, e quando ele chega, a bênção já lhe tinha sido tomada. Essa história, amados, é uma história, um drama que acontece em muitas famílias. É um drama que acontece nas famílias, principalmente em lugares ou situações em que os pais e as mães, eles não conseguem lidar com seus filhos. Os pais e as mães começam a criar situações de partidarismo entre cada um deles. Tem pai que gosta mais de um filho do que de outro, a mãe que gosta mais de um filho do que do outro. E a Bíblia nos ensina, amado, que nós não podemos ter esse tipo de atitude. Deus quer que nós possamos amar os nossos filhos de forma igual. Deus quer que nós possamos abençoar os nossos filhos de forma igual. Aqui nós vemos também um homem chamado Isaac, que é dominado pela sua esposa.
Um homem que está sentindo alguma coisa errada, um homem que está vendo a criação do seu filho de forma errada e não é capaz de interferir no processo. Um homem que mesmo depois que houve a tramóia, não foi capaz de lidar com o problema com a sua esposa. Um homem que se isola. Nós vemos aqui um homem também precipitado. Aqui Esaú pensa que vai morrer. Então ele diz, eu vou morrer, eu tenho que dar a bênção rápida. Mas ele não buscou ao Senhor para saber, Senhor, é este o momento de eu abençoar os meus filhos dessa forma? E a Bíblia diz que depois Isaac vai viver mais 37 anos. Ele vai viver mais 37 anos depois desse tempo que ele achou que ele ia morrer. Ele teve talvez um mal súbito e achou que ia morrer. E aí então ele chama o filho para abençoar. Quem sabe se ele tivesse gastado um pouquinho mais de tempo com o Senhor, de saber, Senhor, qual é a hora de abençoar os meus filhos, ele teria feito a coisa de uma forma melhor. Deus quer nos ensinar que nós precisamos aprender, amados, a ser bons pais. Nós precisamos aprender o momento de abençoar os nossos filhos. Nós precisamos aprender a fazer com que os nossos filhos cresçam no ambiente onde a palavra de Deus seja proclamada e ela seja uma regra e não uma exceção em nossas vidas. Mesmo eles tendo uma promessa de Deus, eles tentaram mexer com seus pauzinhos, com seus jeitos para poder acertar a bênção de Deus. Amados, quando Deus tem uma bênção para a nossa vida, você não precisa dar uma mão para Deus, porque Deus vai se encarregar de que a bênção chegue até a sua casa. Muitos pais manipulam seus filhos, muitas mães manipulam suas filhas, muitos pais manipulam situações que estão ao seu redor, e nisso muitas vezes nós criamos situações de problema para os nossos filhos. Quais foram as consequências dessa desgraça que veio sobre essa família? Primeiro veio o ódio. A palavra do Senhor diz que Esaú ficou com tanto ódio de Jacó por ter sido enganado, que ele resolveu matar o seu irmão. Veio briga de família, separação, tristeza. Muitas lutas vieram sobre essa família, porque os pais não souberam lidar com os seus filhos nesse relacionamento. O pecado, amado, sempre vai trazer consequência, ainda que não sejam imediatas na nossa vida. Nós vamos ver que a Rebeca termina os seus dias aflita por seus filhos. Só para vocês terem uma ideia, o Jacó é obrigado a sair da casa do pai, é obrigado a ir à casa do tio, e nunca mais ele viu a sua mãe. Jacó teve que sair daquele lugar fugido, e nunca mais ele pôde voltar, e quando ele voltou, a sua mãe já não estava mais viva. Nós vamos ver a história de Esaú, que vai se tornar um homem amargurado e rebelde. Esaú se torna tão amargurado e rebelde que ele vai aonde não devia, pega uma esposa, duas esposas e leva para dentro da casa dentro da casa do pai, justamente para fazer injúria para o seu pai e sua mãe. Tamanha a dificuldade que eles estão vivendo naquele dia. E Esaú e Jacó passam longos 20 anos separados um do outro, porque não podem se dar, não podem conviver. Será que esse relato que está na palavra de Deus é diferente do relato que acontece em muitas famílias desse dia? Quantos irmãos e irmãos não estão separados há muitos anos, porque um dia atrás um fez uma desfeita para o outro e o outro não soube perdoar? Será que muitas famílias não estão hoje com problemas de relacionamento, porque há irmãos que não gostam de um, não gostam de outro, não se dão com um, não se dão com o outro? Irmãos que não se dão com cunhados, cunhados que não se dão com cunhadas. Quantas famílias desses dias não conseguem fazer uma festa de aniversário junto? Quantas famílias desse dia não conseguem fazer uma festa, como por exemplo o Natal? O Natal não pode ir toda a família, porque um não gosta de um, o outro não gosta do outro, o outro não gosta daquele outro. Se um for, o outro não vai. Quantas famílias desses dias têm sido divididas por causa de questões e muitas vezes questões menores? Deus quer que nós possamos compreender esses valores, amados, e nós possamos valorizar a nossa família, cuidar daquilo que Deus quer que nós possamos cuidar. Mas Deus, amado, estava trabalhando para resolver o problema. Diga assim: Deus está sempre trabalhando para resolver o seu problema. Amém? Deus está sempre trabalhando para resolver o seu problema. Lá no interior se diz uma coisa engraçada: Deus não dá ponto sem nó. Nada que acontece diante de Deus passa batido. Por mais que o homem tenta ser inteligente, por mais que ele tenta ser esperto, por mais que ele tenta dar um jeitinho, ele não vai conseguir nunca enganar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo, maravilhoso, é um Deus abençoador, e é um Deus que não admite de forma nenhuma a trapaça, Deus que não admite de forma nenhuma o malogro, a coisa mal feita. Deus quer que as coisas sejam feitas nele, por ele e para ele, para que nós sejamos abençoados. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai pegar aquela situação de descontrole naquela família.
Deus vai pegar aquele problema que estava sem solução, Deus vai pegar aquela crise daquela família, e Ele então vai começar a trabalhar, vai começar a costurar as situações, para que realmente a bênção dele possa acontecer sobre aquelas vidas. Amados, aqui então nós vemos que Jacó, ele é obrigado a trabalhar 14 anos, ele vai para a casa do tio dele, e chega ali, ele trabalha 14 anos de graça, para poder casar, para poder pagar o dote da esposa, ele é obrigado a trabalhar 14 anos de graça. Ele trabalha os primeiros 7 anos pela moça mais nova, mas aí de repente no dia das noites núpcias, quando ele acorda pela manhã, ele vê que não é nova com quem ele se deitou, não é nova com quem ele se casou, foi com a moça mais velha, com quem ele não queria. E aí então, para poder ter a moça que ele queria, ele é obrigado a trabalhar mais 7 anos para o seu sogro. Sabe o que é você trabalhar 14 anos da sua vida, e quando você olhar para trás, você não juntou um centavo, você não acumulou nada, você não ganhou nada, você simplesmente trabalhou pela comida? Consegue imaginar o que é isso? Um homem trabalhar 14 anos da sua vida e não ganhar absolutamente nada, a não ser 2 esposas? É só isso que Jacó ganhou em 14 anos. E assim como Jacó, um homem enganador, foi enganado. Deus às vezes é irônico, porque Ele cria essas situações. Deus permitiu que aquele homem que passou a perna do seu irmão, que usou de tanta esperteza, fosse passado a perna agora para um outro mais esperto do que ele. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: sempre vai haver alguém mais esperto que você. Nunca pense que você é mais esperto do que as pessoas. Sempre vai ter alguém mais esperto que você. E se você faz alguma coisa com a esperteza, pode ficar tranquilo, porque Deus vai trazer a luz e Deus vai trazer justiça sobre situações. Depois que Jacó trabalha 14 anos de graça, ele passa mais 6 anos vivendo uma vida infernal. Ele faz um trato com o sogro agora e diz o seguinte: bom, agora já trabalhei 14 anos, agora eu preciso ganhar o meu dinheiro, como é que eu faço? E aí então ele combina um salário com o sogro. E aí ao longo desses 6 anos o sogro muda 10 vezes o salário dele. Durante 6 anos ele vive uma situação terrível, mas Deus o abençoa. Deus usa de misericórdia com a vida de Jacó e o abençoa. Mas ainda não é tudo. Ainda precisa acontecer mais alguma coisa na vida de Jacó, porque do jeito que Jacó não estava com a bênção completa de Deus. E aí então é preciso um momento final nessa história, porque toda história que Deus põe a mão nunca acaba mal, sempre acaba bem. Diga assim: toda história que Deus põe a mão sempre tem um final feliz. A história que Deus põe a mão tem um final feliz. Aqui nós vemos este homem chamado Jacó passando por lutas, passando por dificuldade, trabalhando escravizado na casa do sogro. E aí então chega um momento em que Deus vai começar a restaurar, Deus vai começar a trabalhar sobre essa situação. E Deus fala com ele: sai agora dessa casa do seu tio, do seu parente, do teu sogro, vai agora para outra casa, volta para a casa do seu pai. E ali Jacó então junta as suas esposas, suas concubinas, junta a sua filharada, já tinha uma prole bastante grande nessa época, junta os seus servos, junta tudo, e ele começa a marchar de volta para a sua casa. E aí, amados, vai acontecer uma coisa tremenda na vida de Jacó. Vai acontecer a restauração familiar. E a restauração familiar, ela tem um princípio, ela começa sempre com a reconciliação com Deus. Diga assim: a reconciliação familiar começa sempre com a reconciliação com Deus. Aqui Deus vai tocar no âmago do problema, no fundo do problema. Existia um problema no coração de Jacó. Jacó tinha feito a promessa para Deus, Jacó sabia que era Deus, mas ele ainda era um homem de natureza enganadora. Ele era ainda um homem de natureza inclinado ao pecado. Precisava acontecer alguma coisa na vida de Jacó, para que ele pudesse ser mudado, e ele pudesse voltar para sua casa, e ser a bênção que esperava que ele fosse na sua casa. E a palavra do Senhor disse: quando ele vai caminhando de volta para sua casa, num determinado momento ele passa por um lugar chamado Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque. E ali, quando ele passa naquele lugar, ele pede para que a família vá à frente, os filhos, as filhas, ele pede para que toda a caravana vá à frente, e ele fica a sós. Diga assim: há momentos que nós precisamos ficar a sós para refletir sobre a nossa vida. Mas, amados, diferente de ficar solitário num canto, a Bíblia diz que naquele momento aparece um anjo diante de Jacó. E a Bíblia diz que ali começa a ser travada uma luta. Há uma luta sendo travada, e durante toda a noite aquela luta se travou.
E durante toda aquela noite o anjo brigava com Jacó, e Jacó brigava com o anjo, e um não conseguia prevalecer sobre o outro. Essa luta retrata a luta que acontece no nosso interior como homem, a luta que acontece no nosso interior como esposa, como esposo, a luta que acontece no nosso interior como pessoa, quando nós sabemos o que devemos fazer e não conseguimos fazer o que tem que ser feito. Essa luta passa pela nossa mente. Todos nós passamos por essas lutas, momentos de quietude, momentos de solidão, momentos em que nós preferimos ficar quietos num canto, mas só Deus sabe como está o nosso coração, só Deus sabe o que nós estamos falando no fundo da nossa alma. Mas esses momentos são ricos, são momentos em que Deus vai usar para nos curar, são momentos que Deus vai usar para transformar a nossa vida, são momentos que Deus vai usar para que nós possamos ser tocados por Ele, e nós possamos experimentar a graça, a manifestação do poder, a manifestação da natureza de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amados? São momentos ricos, são momentos de crise aparente, são momentos em que nós ficamos solitários, sozinhos, mas o Senhor está conosco na peleja. E ainda que estejamos lutando com Deus, o Senhor está conosco na peleja. E aí então nós vemos que daquele vale, Jacó saiu diferente. Porque naquele momento, quando a alva vai saindo, quando vai nascendo o dia, a luta foi se apertando, e aquele homem não conseguia vencer, o anjo não conseguia vencer, e um não vencia o outro, e o anjo dizia: eu tenho que sair, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. E Jacó vai dizer para o anjo: você não vai sair daqui sem me abençoar. Você não vai sair daqui sem me abençoar. E o anjo então é obrigado a abençoar a vida de Jacó. E a bênção sobre a vida de Jacó vai ser completa, porque Deus vai trocar a natureza de Jacó. Jacó teve a sua natureza trocada naquele momento no Vale de Jaboque. Foi preciso 20 anos de humilhação, foi preciso 20 anos de desprezo, foi preciso 20 anos comendo o pão que o diabo amassou, foi preciso passar muitas lutas e sofrimentos na vida de Jacó, para que ele compreendesse que uma mudança de mente e uma mudança de natureza acontecesse sobre a sua vida. Essas mudanças de mente e de natureza, Deus está produzindo no seu coração nesses dias. São através dessas lutas da vida, são através desses momentos em que você é obrigado a ficar quieto no seu canto amuado, como quem não tem expectativa, como quem não tem saída, como quem não tem alternativa. São nesses momentos que Deus está trabalhando na sua vida, é nesses momentos em que Deus está agindo de uma forma poderosa. É o momento mais rico da sua vida, querido. É o momento onde você, embora não esteja vendo nada, você está lutando, e Deus está trabalhando, Deus está transformando a sua vida. E ali então Deus troca o nome de Jacó. Deus tira o nome dele, daquele homem chamado Jacó, que significa enganador, e Deus dá, ele diz assim: agora seu nome será Israel, que significa príncipe. O homem entrou naquele vale como um enganador, e ele sai daquela crise como um príncipe. Você está entrando numa crise, e Deus vai levantar você dessa crise, e Deus vai abençoar a sua vida, e você é um príncipe escolhido do Senhor. Amém, queridos? Deus quer transformar homens e mulheres que têm natureza marcada pelo pecado, em homens e mulheres que sejam príncipes da glória dele. Assim é o poder de Deus trabalhando em nossa vida. É Deus pegando um homem que aos olhos humanos é um enganador, é Deus pegando uma mulher que aos olhos humanos é uma trapaceira, é Deus pegando um homem que aos olhos humanos não vale o feijão que come, é Deus pegando uma mulher que aos olhos humanos não vale o nome que carrega, e transformando num homem santo e numa mulher santa, num homem cheio do poder do Espírito Santo, num homem transformado, numa mulher transformada, numa pessoa que agora experimenta Deus, não de ouvir que Deus era o Deus de seus pais, mas cujo Deus é o seu Deus pessoal. Homens e mulheres que têm relação, que têm intimidade com Deus, homens e mulheres que dizem: este é o Senhor, meu Deus, sobre a minha vida. Amém, queridos? É o que Deus está fazendo na sua vida nesses dias. Não pensa você que a sua luta é em vão, não pensa você que a dor que você passa é em vão, não pensa você que o sofrimento, a solidão é em vão, porque Deus está operando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está operando. Há uma restauração familiar muito grande sendo produzida no reino espiritual, e essa reconciliação começa com você e Deus no seu quarto, começa com você e Deus no seu momento de quietude, no seu momento de crise interior. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou caminhando? Senhor, o que vai ser de mim amanhã?
esses momentos de crise são ricos, queridos, porque eles vão produzir um homem e uma mulher muito mais fortes, um homem e uma mulher muito mais temperados, um homem e uma mulher muito mais abençoados, e vai abençoar a sua casa, abençoar a sua família, por onde quer que você passe, em nome de Jesus. E aí vem o momento final. O momento final dessa história é o momento do reencontro desses dois irmãos. A palavra do Senhor diz lá no Gênesis, no capítulo 33, como é que vai se dar esse reencontro. Aí vem um homem tocado por Deus, mancando, porque agora o Senhor tocou-lhe as suas coxas, e ele vem mancando, na dependência de Deus, e ele arma uma estratégia, e Jacó então manda uma parte da família na frente, né? Primeiro ele mandou a mulher mais feia, depois por último foi a mulher bonita. Ele manda primeiro as concubinas, depois ele manda os filhos feios, depois ele manda o filho da outra que ele não gostava, mandou a Leia, né? Por último ele mandou a Rebeca bem por último ali, né? A Raquel, perdão, né? Ele vai mandar a Raquel por último, que era a que ele mais gostava. Choram, então os irmãos se perdoam mutuamente, e aí vão viver a sua vida, não mais agora com a culpa do pecado, com a culpa daquela coisa mal feita, mas agora vão viver a sua vida e vão prosperar. Quando há tentativa de resolver o problema, Deus prospera. Deus prosperou tanto a vida de Esaú, quanto prosperou a vida de Jacó. Deus prosperou aquelas famílias, porque eles tiveram uma iniciativa de reconciliar, de acertar as suas vidas. A pior coisa que pode acontecer para você como homem, a pior coisa que pode acontecer para você como mulher, é passar anos e anos da sua vida sem liberar perdão. A palavra do Senhor diz que quando nós não liberamos perdão, nós não prosperamos, a nossa alma definha, o nosso corpo definha. Mas quando nós liberamos o perdão e nós trabalhamos na direção do perdão, a nossa alma prospera. Então, amados, essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nesta noite. O perdão é algo divino. Pode passar 20 anos, pode passar 15 anos, pode passar o tempo que for, mas se você estiver buscando do Senhor a restauração, o perdão, a graça, o Senhor há de se manifestar poderosamente, e há de você receber, ainda nesses dias, ainda os seus olhos vão de ver e contemplar a bênção do Senhor sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Precisou passar 20 anos de muita luta, mas você não precisa passar os próximos 20 anos do jeito que Jacó passou, sendo enganado, sendo maltratado, comendo do que restava na casa dos outros. Você pode desfrutar da comunhão com o seu Pai, ainda nesses dias. E eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Hoje, esse mesmo problema de inimizade, de ódio, tem corroído corações por causa de decisões erradas do passado, que foram tomadas sem nós consultarmos a Deus. Quantas coisas nós fizemos no passado sem buscar a Deus? Decisões que deram somente errado, decisões que, se nós pudéssemos voltar atrás, nós faríamos completamente diferente em nossa vida. Mas não é tarde para Deus operar na sua vida, não é tarde para Deus operar no seu coração, não é tarde para Deus operar na sua família, não é tarde para Deus operar sobre o seu coração, sobre qualquer circunstância da sua vida, porque Deus quer solucionar, Deus quer resolver. Mas para isso, querido, Deus precisa primeiro reconciliar o seu coração com Ele. Deus precisa operar. Deus precisa que você nessa noite não culpe pelas lutas que você está passando. Quantas vezes nós culpamos Deus pelo problema que nós estamos vivendo? E Deus, no determinado momento, fala para Jó, quando Jó está no auge da crise, Jó começa a reclamar com Deus, e Deus vai falar para Jó: Jó, não me culpe para você desculpar do seu problema. Tudo que aconteceu com você é porque você, de uma certa forma, abriu a oportunidade. As ações e decisões que nós tomamos na vida, nós temos que arcar com essas consequências, queridos. Deus, por mais que nos ame, nunca vai anular a consequência de nossas falhas. Deus nunca vai anular. Não é porque nós erramos muito, erramos pouco, que Deus vai lá e passa a mão na cabeça e faz de conta que não tem nada. Os ateus vão dizer que Deus é injusto, porque Deus permitiu essa situação toda. Mas Deus não é injusto. Deus sabia o que ia acontecer. Ele disse para Abraão, antes dos filhos nascer, o que ia acontecer. Mas nem Abraão, nem Isaac, nem Rebeca cuidaram disso. Ao contrário, eles deram vazão para aquilo que estava no sentimento do seu coração. Deus está sinalizando para pessoas dessa noite.
E Deus quer que você nessa noite possa buscar dele a direção, a orientação. Como pastor, como amigo seu, eu tenho muito pouco para te ajudar. Posso fazer muito pouco, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E Deus não quer que você passe mais 15 anos, mais 20 anos da sua vida vivendo como você tem vivido. Deus não quer que você, depois desse tempo todo, experimente frustração e tristeza. Aqui nós vemos dois homens trabalhando sobre a direção de Deus. Esaú, mesmo não tomando posse da bênção espiritual de ser o pai da terra de Israel, de ser o pai da nação judaica, que era o direito de Esaú, por ele ter vendido a primogenitura, ele perdeu essa bênção espiritual. Mas nem por isso ele perdeu a bênção de ser um pai, de ser um homem bem sucedido nos seus negócios. E Jacó, tentando alcançar a bênção material, não conseguia perceber o que Deus estava fazendo na vida dele. Precisou passar por um momento de luta com o Senhor, para poder entender que a bênção de Deus ia muito além da bênção material, ia muito além da bênção de ter uma família abençoada. Deus quer levantar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar igual nós fizemos na semana passada. Vamos fazer aqui um corredor. Nós vamos ungir a sua vida. Nós vamos, em nome de Jesus, ungir, porque a palavra do Senhor diz que a unção quebra todo jugo. E há vidas aqui nesta noite que estão sob jugo. Há vidas aqui nesta noite, hoje, que estão presas por situações e dizem que não dá, que não tem condições, mas que o Senhor está dizendo: continua perseverando, continua buscando, continua fazendo, porque eu sou o Deus que abençoa. Amém, amados? Deus quer abençoar a sua vida nesta noite, e nós vamos orar em nome de Jesus.